professor Marcos Murakami e vamos conversar em relação às equações algébricas, equação algébrica, que nós chamamos também de equações polinomiais, já que eu vou ter um polinômio. Por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, x ao cubo menos 8x à segunda mais 17x menos 10, e eu digo assim, sabendo que uma das raízes desse polinômio é o número 2, quais são as outras duas raízes? Vamos resolver, vamos obter todas as raízes dessa equação aqui polinomial. Agora a gente vai devagar. Primeiro eu gostaria que você recordasse que desde o ensino fundamental a gente aprende essa história de equações. É na equação do primeiro grau, que é um polinômio do primeiro grau, a equação do segundo, e no caso da equação do segundo grau, nós temos até uma fórmula resolutiva. Lembra qual é a fórmula? Aquela história do delta, b à segunda menos 4ac, e o meu x, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Essa fórmula ela vai servir quando você deseja obter as raízes da equação do segundo grau, quando você tem um polinômio que é do segundo. A pergunta é, e se eu tenho um polinômio que é do terceiro, como é que eu posso obter as raízes? Aí a gente começa assim. Ele falou aqui na questão que o número 2 é uma das raízes. E aí você tem que conhecer um teorema especial chamado Teorema de D'Alembert. Esse teorema diz o seguinte, se eu tenho, por exemplo, o número 2, eu sei, ele dá essa informação na questão, 2 é raiz. Se o 2 é raiz desse polinômio bem aqui, eu vou poder afirmar que o meu polinômio é divisível por x menos 2. Olha lá, repetindo. Se o número 2 é raiz, o meu polinômio é divisível por x menos esse número, x menos o 2. Entenda bem, se aqui aparecesse 5, o meu polinômio seria divisível por x menos 5. Deixa eu ver se eu entendi, prof. Se aqui é menos 4, o meu polinômio será divisível por x mais 4. Muito bom. É devido ao jogo de sinal. É sempre assim, x menos ele. Esse é o nosso teorema. Por isso que aparece aqui, ó. Como 2 é raiz de p de x, a questão afirma que 2 é uma de suas raízes. Como 2 é raiz de p de x, então eu posso afirmar que p de x é divisível. O que é ser divisível? Eu vou ter uma divisão exata. É divisível por quem? Por x menos o número que você tem aqui. Mas, professor, por que é importante isso? Porque se eu tenho uma das suas raízes, eu posso fazer um abaixamento de ordem. Porque você também conhece o chamado dispositivo de Biot e Ruffini, que ele serve para descer o grau do polinômio. É feito assim. Você faz uma grade dessa maneira. Faz uma grade. Quem fica bem aqui? Quem fica bem aqui? A raiz. Qual é a raiz que eu tenho? O número 2. É a raiz que vai ficar bem aqui. Agora, deste lado aqui, você vai colocar o seu polinômio. Qual é o polinômio que eu tenho? X à terceira, menos 8x à segunda, mais 17x menos 10. Mas você vai pegar somente os números que estão à frente. Aqui, ó, 1, menos, olha lá, 1 bem aqui, menos, aí você afasta para ficar organizado. Não vai deixar muito apertado aqui não, afasta um pouquinho. 1, menos 8, 17 e menos 10. Esse último aqui, você pode passar logo uma barrinha que vai ser essencial, tá bom? Isso aqui é chamado dispositivo de Biot e Ruffini. Para que serve isso, professor? Para fazer uma divisão. Então a questão é muito interessante, tem bastante teoria aqui para você aprender. Você começa devagar. Ele chega aqui e diz, 2 é raiz. Para que serve isso aqui? É porque a gente tem essa propriedade. Se um número é raiz, o meu polinômio é divisível por x menos essa raiz, por x menos 2. E se eu estou falando em divisão, aí eu vou utilizar Ruffini, porque o dispositivo de Biot e Ruffini vai servir para fazer a divisão. Porque se eu falo que é divisível, é porque a divisão é exata. Bem aqui no final vai dar resto zero toda vez. Tá bom? Se você fizer e não der zero aqui, alguma coisa está errado. Venha cá. Você pega bem aqui o número que ele forneceu, a raiz. Professor, sempre é a raiz aqui? Sempre. Aqui você vai colocar o polinômio, sempre em ordem decrescente. Começa x à terceira, pega o número 1. Depois, você tem menos 8.
depois 17, depois menos 10. E agora, você vai descer o primeiro número aqui, né? Ah, professor, esqueci esse dispositivo de Ruffini, como é que eu faço? É assim, desce o primeiro número aqui, legal? O que é que você faz agora? Vai multiplicar, esse aqui é multiplicação, tá? 1 vezes 2 vai dar 2. Você multiplica, soma, sempre assim. 1 vezes 2 dá 2. Somando com menos 8, menos 6. Tudo bem? Vamos ver se você entendeu. Pega esse 6, negativo, multiplica por 2. Menos 6 vezes 2. Professor, eu sei, menos 12. Aí você soma com 17. Então, eu tenho menos 12 mais 17 vai dar 5. Mais uma vez, 5, sempre assim. Pega o número, você multiplica e soma com a próxima coluna. Vamos lá, 5 vezes 2, 10. Somando com menos 10, deu 0. Toda vez que aparecer na questão afirmando que é raiz, vai ser divisível, então esse resto aqui é 0. O que isso quer dizer se o resto é 0? Porque aqui eu tenho um resultado. Não sei se você percebe que esse polinômio aqui é do terceiro grau. Quando você utiliza o Ruffini aqui, você está fazendo uma divisão. Eu estou dividindo o polinômio do terceiro por alguém do primeiro. E aí, se você conservar a base e subtrair os expoentes, 3 menos 1 vai ser 2. Quer dizer que o meu resultado é do segundo grau. E aqui eu tenho um polinômio do segundo grau. Cadê, professor? Não estou percebendo. Vem cá. 1x à segunda, você começa em x à segunda e vai diminuindo. 1x à segunda, aí vem menos 6x e bem aqui mais 5. E quando você fala que você tem uma divisão exata, o resto é 0, é divisível, é porque esse cara que você tem aqui, ele é o seu quociente. Se você pegar esse quociente, multiplicar pelo seu divisor, que é x menos 2, você vai ter o seu polinômio. Eu estou te dizendo que eu acabei fatorando o meu polinômio. Professor, eu não sei o que é fatorar. Fatorar é transformar em uma multiplicação. Ó. Se você pegar esse polinômio aqui, x menos 2, está aqui, e multiplicar pelo quociente, vai dar este polinômio. E aí que está a história. A história é o seguinte, não sei se você lembra, mas quando você tem na matemática a multiplicação, imagina assim, um número A e um B. Quando é que a multiplicação dá 0? Essa é a pergunta. Quando é que essa multiplicação aqui vai dar 0? A multiplicação é 0 quando o primeiro vale 0 ou então o segundo você zera. Eu estou te dizendo, quando chegar bem aqui, você pega esse quociente, você pode fazer direto isso, pega o quociente, x à segunda, menos 6x mais 5, você vai igualar a 0. Porque se essa multiplicação é o meu polinômio e eu quero obter as raízes, eu quero saber quem zera. Então, vou pegar esse x menos 2, vou igualar a 0. Desnecessário. Por quê? Porque eu já tenho bem aqui, ó. Se você fizer a conta, x menos 2 igualar a 0, vai dar x igual a 2. Está subtraindo, passa somando. O importante apenas é esse pedaço. Você vai pegar aqui, ó, 1x à segunda menos 6x mais 5 vai igualar a 0. Está aqui, ó, a equação do segundo grau que caiu. Agora eu quero que você entenda, muita gente faz isso e não entende qual é a ideia da questão. A ideia é que eu não tenho uma fórmula para resolver uma equação cúbica. Eu não tenho uma fórmula, de modo geral. Pode ter algumas situações particulares, tá? Que, não tenho, mas eu tenho uma teoria. A teoria que é o bonito. Eu olho para cá, se 2 é raiz, o meu polinômio é divisível por x menos 2. Quando eu falo em ser divisível, eu falo que eu posso fazer uma divisão. E aí eu pego uma ferramenta, que é o dispositivo de Biot e Ruffini, que serve para isso. Para que serve isso aqui, professor? Serve para você pegar um polinômio qualquer e dividir por uma expressão nesse formato. Formato aqui, ó, x menos 2, x mais 2. Você chega aqui, troca o sinal, coloca aqui os coeficientes do seu polinômio, e aí você desce, multiplica, soma. Toda vez quando é divisível, o resto é 0. Se não der 0, alguma coisa você necessita ajeitar. Após isso, você pega esse quociente, que é 1x à segunda menos 6x mais 5, e vai igualar a 0. E aí você diz, poxa, agora é o momento de dar o show. Por quê? Porque você sabe resolver equações aqui do segundo grau.
Prof, como é que eu posso resolver essa equação do segundo grau? Você pode utilizar a fórmula resolutiva. Você pode chegar aqui e falar, olha, Murat, vou calcular o meu delta, vamos colocar o delta aqui, b elevado à segunda menos 4ac. Dessa maneira aí, ó, b à segunda menos 4ac. Você vai substituir o valor. Ajuda o prof aqui, ó. O b menos 6 elevado ao quadrado menos, aí você coloca 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Venha cá. Você vai ter o seguinte aqui, menos 6 à segunda, base negativa, expoente par. O resultado é positivo. 6 à segunda é 6 que multiplica o 6. Vai dar 36. Menos, vem cá, 4 vezes 1 dá 4, vezes 5 dá 20. E essa diferença aqui vai dar 16, é o delta. Mas cadê o nosso x? Aí você vem aqui e coloca assim, ó. O nosso x é esta relação aqui, ó. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. E não esqueça do denominador, que é 2a. 2 que multiplica, a gente fala 2a, mas é 2 vezes o valor do a. Agora você vai substituir bonitinho. O professor já tem até colocado aqui para você, ó, não vai se perder. O a é 1, a é quem acompanha x à segunda. O b, menos 6, e o c é o número 5. Show, né? Vem cá, menos o b, que vale, olha, negativo, coloque entre parênteses. Você vai ter aqui menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2, que multiplica o valor do a. O valor do a, o número 1. Menos versus menos aqui é mais. Não esqueça que a raiz quadrada de 16, 4, 4 vezes 4, 16, dividido por 2 vezes 1, 2. É importante você entender que quando a gente fala aqui mais ou menos, é que uma hora você vai somar e outra hora você vai subtrair. São duas contas aqui. Olha, por exemplo, aqui eu vou chamar de x'. É um costume nosso, né? x', x1. Vamos somar? Você ajuda o prof aí? 6 mais 4. Eu vou até colocar aqui, ó. 6 mais 4 e depois você divide por 2. Vamos fazer agora. 6 mais 4, muito bom, 10. 10 dividido aqui por 2. Aí você coloca 5. Está aqui, ó, show. E a outra raiz? O prof vai colocar aqui do lado. Aqui está x1, né, ou x'. A outra raiz, vou trocar a cor para você aqui. Você vai ter aqui, ó, x, duas linhas, ou x2. Você vai agora subtrair. 6 menos 4, e aí você divide por 2. Quanto é 6 menos 4? Muito bom, 2. Dividido por 2, você tem 1. Dessa maneira, eu tenho as raízes dessa equação aqui polinomial. E, portanto, olha só o que eu vou ter aqui. A solução da nossa equação é uma equação do terceiro grau aqui. Eu vou ter 3 raízes, né? Do segundo, normalmente tem 2, do terceiro, 3 raízes. Então, a minha solução, vou colocar assim. Você coloca S aqui. O que S é esse, professor? Conjunto solução. Ah, eu posso colocar V? Eu já escutei isso. Sim, conjunto verdade ou conjunto solução. Aí você vem aqui e coloca os valores. Você coloca aí número 1, o número 2, que é uma das raízes, já afirmava, e o número 5. Professor, precisa ficar em ordem? Não, que é conjunto, não importa a ordem aqui, mas a gente deixa organizado 1, 2 e 5. Eu queria te dar uma dica, antes de deixar você aqui copiar esse quadro. A dica é o seguinte, eu tenho uma outra maneira para resolver essa equação e você tem que conhecer. É importante você ter essas ferramentas. Uma outra maneira, só no olhômetro para a gente resolver, é assim, olha lá, dica, anota aí no seu caderno, dica, você coloca um Szão e um Pzão, não confunda, esse Szão não é esse S aqui, tá? Szão aqui é soma. É a soma. E aqui P é a multiplicação, é o produto das raízes. Olha essa maneira. Toda vez que o A vale 1, você pode tentar resolver a equação do segundo grau fazendo assim. Pega este B, mude o sinal. Se ali está menos 6,
você coloca mais 6. Sempre o B mudando o sinal. E a multiplicação é o C, sem mudar sinal nenhum, não mude nada. Se veio negativo, é do jeito que está ali. Agora eu gostaria que você pensasse. Vamos parar para pensar. Quem são dois números? Quem são dois números? E quando você soma esses números, dá 6. E quando você multiplica esses números, dá 5. Eu sempre dou um conselho. Pensa por aqui. Me dê exemplos que a multiplicação é 5. Ah, professor, dois números que a multiplicação dá 5, 1 e 5. 1 e 5. E quanto é 1 mais 5? 6. Ah, então já tenho aqui as raízes, ó, 1 e o número 5. Então é importante você conhecer essa técnica chamada soma e produto das raízes, que vai ajudar você a obter. Agora, lógico, você tem que saber também utilizar a fórmula resolutiva, mas ganhar tempo é legal, é bacana você ter essas possibilidades. Vamos resumir o que a gente conversou? Sobre equações algébricas, também chamadas equações polinomiais. Uma equação polinomial, por exemplo, ela é assim: x à terceira menos 8x à segunda mais 17x menos 10 igual a zero. Normalmente a gente não tem uma fórmula para resolver, mas ele fornece uma dica que a gente consegue utilizar aqui Ruffini e consegue diminuir a ordem, né? Se era do terceiro, cai para o segundo e no segundo grau você dá show nesse momento. Muito obrigado, até a próxima aula, tchau!